Olá, alunos do ensino médio, tudo bem? Nós estamos na semana 1 do nosso PET de Educação Física, volume 5. Nesse vídeo específico, eu tratarei apenas da correção das atividades dessa semana, tá bem? Então, bora lá! Barcelona é uma cidade da região da Catalunha, na Espanha. Ao receber as Olimpíadas de 1992, a cidade se preparou, mudando radicalmente todas as suas estruturas. Após os Jogos, a cidade se tornou moderna e um importante polo turístico da Espanha. No período de 2 anos, tivemos em nosso país os dois maiores eventos esportivos do mundo, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, em 2014 e 2016, respectivamente. Na sua opinião, como Barcelona, o Brasil soube aproveitar esse momento? Justifique a sua resposta. Então vamos ao padrão de resposta, pessoal. Infelizmente não. Grande parte das metas de legados presente no dossiê de candidatura dos Jogos Olímpicos Rio de 2016 ficou apenas no papel, infelizmente. Na prática, o que se viu foram obras inacabadas, estruturas sem utilidades, os famosos elefantes brancos, e uma grande dívida para a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Você sabia que o esporte coletivo nacional mais vitorioso do Brasil não é o futebol? Essa honra é do voleibol, que só de medalhas olímpicas de ouro soma 8, sendo que o futebol é apenas uma. Considerando o contexto nacional e o uso do esporte como ascensão social, a que você atribui o fato do vôlei não ter a mesma expansão na mídia que o futebol? Comente em um parágrafo. Muito bem, pessoal. São vários os fatos que explicam o porquê que o vôlei ele não tem hoje a mesma expansão na mídia que o futebol. Porém, eu vou trazer aqui para vocês um fato histórico relacionado com uma regra antiga do vôlei, tá bem? Então vamos a esse fato. Até o ano de 1998, o sistema de pontuação do vôlei era por vantagem. Esse sistema fazia com que algumas partidas tivessem mais de 5 horas de duração. Esse período de tempo tão longo inviabilizavam as transmissões na TV. Em contrapartida, as partidas de futebol apresentavam no máximo 2 horas de duração, o que era totalmente viável. Essa questão histórica influenciou de sobremaneira para que o voleibol não tenha hoje a mesma expansão na mídia que o futebol, tá bem? Então, pessoal, até o ano de 1998, o sistema de pontuação do vôlei ele era diferente. Era um sistema chamado de vantagem. E esse sistema fazia com que as partidas elas tivessem assim, durações absurdas. Isso fazia com que as TVs elas não tivessem interesse de passar o vôlei, porque era algo muito demorado e que não valia a pena para ela, tá bem? Então esse é apenas um fato que pode explicar o porquê que o vôlei hoje ele não tem a mesma expansão na mídia que o futebol, tá certo? Apenas um fato, existem outros, tranquilo? A desigualdade social no país é gritante, sendo o Brasil considerado um dos países mais desiguais do mundo. Sendo o futebol como uma chance importante de ascensão social, muitos depositam toda a sua energia no intuito de se tornar jogador profissional. Alguns especialistas consideram que vem daí a força do futebol nacional. Com um texto de no máximo 15 linhas, expunha sua opinião sobre essa questão. Muito bem, alunos. Essa atividade ela é de cunho pessoal, vai de cada pessoa. Porém, eu vou deixar aqui um esboço reflexivo para que vocês possam se basear na hora de construir a resposta de vocês, tá certo? Basta pausar o vídeo e dar uma lidinha, tranquilo? Numa comparação entre as competições atuais e as antigas Olimpíadas, assinalize a alternativa que apresenta uma informação incorreta. Alternativa A. Na Grécia Antiga, os vencedores das competições se transformavam em autênticos heróis e eram conduzidos às suas cidades em carros puxados por imponentes cavalos. Alternativa A está correta, pessoal. Vamos para B. Quase sempre, os campeões das cidades-estados tinham regalias para o resto de suas vidas, já que os gregos acreditavam que deviam a eles a extinção da peste terrível, pois seus feitos
acalmavam a ira dos deuses do Olimpo. A letra B também está correta, pessoal. Vamos para C. Atualmente, os Jogos Olímpicos se dividem em Olimpíadas de Verão e Olimpíadas de Inverno. As de verão ocorrem em uma grande cidade e as de inverno em uma área montanhosa coberta de neve. A letra C também está correta, pessoal. Vamos para a letra D. Quando os romanos incorporaram à sua cultura as tradições gregas, os jogos mudaram de cenário. A explicação era que os dois povos tinham ideias bem diferentes a respeito do esporte. Para os gregos, importava mais o espetáculo em si, quer dizer, as competições valiam mais como uma festa para se assistir. Para os romanos, importava a participação de qualquer pessoa, com a saúde e disposição para correr, arremessar discos, mesmo que não fosse uma campeã. Essa afirmativa está incorreta, pessoal. Na verdade, aqui inverteu. Os romanos acreditavam que o esporte era apenas para assistir, não tinha tanta importância. Era mais mesmo como fosse uma espécie de um entretenimento. Já os gregos, não. Os gregos, eles acreditavam na participação de todas as pessoas, que todos podiam participar para poder homenagear Deus. Levava o esporte e a Olimpíada muito a sério. Então, de cara, já mostro para vocês que a alternativa correta é a letra D. Mas vamos ler a letra E para a gente analisar ela também. Há registros de que os próprios imperadores, de vez em quando, tomavam parte em algumas provas para satisfazer sua vaidade. E, é claro, ganhavam de qualquer jeito, com manipulações deles mesmos ou empurrão daqueles que os cercavam. Também é uma afirmativa verdadeira. Dessa forma, galera, a alternativa correta é a letra D, beleza? Na tabela a seguir é apresentada uma análise detalhada de 3 marcas nos 100 metros rasos do velocista jamaicano Usain Bolt. Aqui então nós temos essa análise que está presente nessa tabela, apresentando as 3 melhores marcas de Usain Bolt. Essas 3 melhores marcas elas foram alcançadas nas Olimpíadas de Pequim em 2008, no Mundial de Atletismo de 2009 e nas Olimpíadas de Londres em 2012. Tá bem? E aqui nós temos a análise detalhada de cada trecho da prova de 100 metros. Tempo de reação de 0 a 20 metros, de 20 a 40 metros, de 40 a 60 metros, de 60 a 80 metros e de 80 a 100 metros, finalizando com o tempo total gasto nessa corrida de 100 metros, tá certo? Considerando os dados apresentados na tabela, avalie as afirmações a seguir. Afirmativa 1. Se Bolt igualasse suas melhores marcas das 3 competições em cada trecho da prova nas Olimpíadas, ele concluiria a prova com tempo abaixo de 9 segundos e 53 centésimos. Muito bem, pessoal, para a gente poder confirmar essa afirmativa, basta a gente somar as melhores marcas alcançadas por ele em cada trecho da prova. E essas são as melhores marcas. Quando a gente soma essas melhores marcas, nós chegamos à conclusão que sim, ele concluiria a prova com um tempo abaixo de 9 segundos e 53 centésimos. Dessa forma, a afirmativa 1 ela é verdadeira. Afirmativa 2. A velocidade de reação foi o fator determinante para que o Usain Bolt alcançasse sua melhor marca. Bom, se a gente vem aqui na tabela e analisa, a melhor marca dele foi de 9 segundos e 58 centésimos, alcançada em Berlim em 2009. E o tempo de reação dele foi de 0,146, bem maior do que nas Olimpíadas de Pequim e em Londres, que teve um valor de 0,165. Muito bem, se ele mantivesse os valores de tempo de reação das Olimpíadas de Pequim e Londres 2012, ele não conseguiria alcançar esse tempo de 9 segundos e 58 centésimos. Dessa forma, a afirmativa 2 ela é verdadeira, pessoal. A velocidade de reação foi um fator muito determinante para que ele pudesse alcançar a sua melhor marca, tá certo? Então, a afirmativa 2 ela é verdadeira. Afirmativa 3. A desaceleração de Bolt nos últimos 20 metros nas provas pode ser explicada pela redução na capacidade de produzir energia pela via anaeróbia lática. Pessoal, essa afirmativa está incorreta. Na verdade, o que vai ocorrer nos últimos 20 metros vai ser uma diminuição na produção de energia pela via anaeróbia alática e não pela via anaeróbia lática, tá certo? O sistema energético mais utilizado durante uma corrida de 100 metros vai ser o sistema anaeróbico alático e não o lático,
tá bem? Então, a afirmativa 3 está incorreta. Afirmativa 4. Bolt alcançou a velocidade máxima de corrida nas 3 competições no trecho compreendido entre 20 e 40 metros. Muito bem, para a gente poder confirmar essa afirmativa, basta a gente analisar o tempo médio gasto em cada um dos trechos da prova, tá bem? Bom, então aqui nós temos o trecho de 20 aos 40 metros, ele gastou uma média de tempo de 1 segundo e 75 centésimos, tá certo? Dos 40 aos 60 metros, ele gastou uma média de tempo de 1 segundo e 67 centésimos, ou seja, um tempo menor do que dos 20 aos 40 metros. Dessa forma, a gente já pode notar que a afirmativa 4 está incorreta. Porém, vamos analisar mais a fundo para a gente poder entender em qual trecho ele alcançou a maior velocidade. A gente vai perceber que esse trecho será de 60 aos 80 metros, onde ele alcançou um tempo médio de 1 segundo e 61 centésimos, tá bem? Então a afirmativa 4 está incorreta. Na verdade, o trecho onde ele alcançou a maior velocidade máxima foi entre os 60 aos 80 metros. Então a afirmativa 4 está incorreta. Desta maneira, a gente pode perceber que as afirmativas 1 e 2 estão corretas e que a alternativa A é a alternativa certa. Beleza? Analise o gráfico dos recordes masculinos e femininos na maratona e responda às perguntas. Letra A. Qual a diferença entre o gráfico com recorde masculino e o gráfico de recorde feminino? Bom, então vamos lá. Vou destacar para vocês duas diferenças. A primeira, os recordes das mulheres só começaram a ser homologados em 1930, 20 anos depois que os recordes masculinos. Então, se a gente for observar aqui no gráfico, a gente consegue perceber que os recordes masculinos eles começaram a ser validados em 1910. Já os recordes femininos só começaram a ser validados a partir de 1930, tá certo? E a segunda diferença que destaco é que nós podemos notar que os recordes masculinos foram subindo de forma gradual e lenta ao longo das décadas. Então, o comportamento do gráfico é esse. Ele vai subindo de forma gradual e lenta ao longo das décadas. Já para as mulheres, o gráfico ele vai sofrer um aumento muito grande a partir da década de 1960. Então a gente observa o gráfico, ele vem aqui, ó, 1930, 1940 estável, 50. Quando chega por volta de 1960, ele vai sofrer um aumento muito grande, até chegar, né, à década de 2000. Tá bem? Então essas são as duas diferenças entre os dois gráficos. Tranquilo, galera? Letra B. Em seu ponto de vista, a redução do tempo entre as décadas de 1910 e 2014 se deve a quais parâmetros? Comente um parágrafo. Muito bem, pessoal. Se deve aos seguintes parâmetros: à profissionalização do esporte, aos avanços na metodologia de treinamento, aos avanços nas pesquisas relacionadas com o desempenho físico, aos avanços tecnológicos nos materiais esportivos e etc. Letra C. Faça um comparativo no tempo dos atletas masculinos e femininos. Em qual década começou a validação do recorde feminino? Muito bem, pessoal, vamos ao padrão de resposta. Em 1930, quando os recordes das mulheres começaram a ser validados, a diferença em relação aos homens era de mais de 1 hora. Atualmente, essa diferença caiu para incríveis 13 minutos. Muito bem, galera, a resposta da letra C é apenas isso, nada mais, nada menos. Letra D. O tempo de prova feminino no decorrer das décadas diminuiu enquanto o seu tempo? Aponte uma justificativa para essa diminuição. Muito bem, vamos ao padrão de resposta. Sim, diminuiu. Conforme podemos perceber no gráfico, os recordes femininos sofreram um aumento abrupto a partir da década de 60. Foi justamente a partir dessa década que as mulheres começaram de forma bem lenta a serem aceitas no âmbito da maratona. A título de curiosidade, a estreia da maratona olímpica feminina só ocorreu em 1984, 88 anos depois da estreia masculina. Letra E.
Se for possível, pesquise de qual país e a nacionalidade desses corredores e quais fatores fisiológicos podem ser definidos para o sucesso dos atletas nessa prova. Então vamos ao padrão de resposta. Ambos os atletas são quenianos. Esses atletas possuem uma capacidade de produção de energia aeróbia extraordinária, ou seja, eles conseguem captar, transportar e utilizar uma quantidade muito grande de oxigênio para a produção de energia. Além disso, eles possuem todo um biotipo que favorece correr gastando menos energia que seus adversários. Isso é chamado de economia mecânica. Atividade 4. Após a análise do gráfico, ocorrências de doping nas modalidades esportivas, responda. Desde 1968 foram registrados casos de doping nos esportes, sendo 42 ocorrências no atletismo e 37 no levantamento de peso. Apresente argumentos que, na sua opinião, expliquem por que houve mais casos nessas duas modalidades esportivas. Muito bem, vamos ao padrão de resposta. Por serem duas modalidades de marca, normalmente as diferenças entre o primeiro colocado e o quarto costumam ser mínimas. Sendo assim, muitos atletas, atrás de sucesso, patrocinadores e espaço midiático, fazem de tudo para melhorarem seu desempenho. Para alcançar tal objetivo, o doping se torna uma ferramenta muito interessante, porém errada e imoral. Letra B. Argumente a favor ou contra o uso de substâncias proibidas por atletas. Justifique a sua resposta. Muito bem, galera. Essa pergunta é de cunho pessoal, vai depender de cada pessoa, porém eu vou deixar aqui o meu padrão de resposta baseado na minha opinião. Sou totalmente contra. O uso de substâncias proibidas vai totalmente contra os verdadeiros princípios do esporte. Além disso, o doping torna as disputas injustas. Letra C. A partir de seus conhecimentos, escreva os problemas de saúde que podem acontecer por pessoas que abusam de substâncias proibidas. Então vamos lá. Apesar das consideráveis vantagens que as substâncias proibidas podem trazer aos atletas para que estes melhorem o seu rendimento, essas substâncias podem provocar alguns efeitos secundários potencialmente prejudiciais ao organismo, tais como a falta de apetite, a hipertensão arterial, palpitações e arritmias cardíacas, alucinações, problemas endócrinos e até mesmo cânceres. Bom, alunos, essa foi a correção da semana 1 do nosso PET de Educação Física, volume 5. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma forma, eu peço para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Forte abraço e até semana que vem. Estou esperando vocês.